O milagre que mudou a vida de Renata, quando a fé venceu o impossível. Renata tinha apenas 7 anos quando os médicos deram um veredito que abalou sua família: encefalomiopatia mitocondrial, uma doença rara e degenerativa que afeta o cérebro e os músculos. Os especialistas foram claros: não há cura. Ela vai perder a capacidade de andar, falar e, com o tempo, até de respirar sozinha. Sua mãe, Dona Maria, uma mulher simples que trabalhava como doméstica, ouviu aquelas palavras como um golpe no peito. O pai, seu João, um pedreiro, tentou se manter firme, mas à noite, quando achava que ninguém via, chorava em silêncio no quintal de casa. Os remédios eram caros, as consultas intermináveis, e a cada mês a saúde de Renata piorava. Ela já não conseguia correr como as outras crianças, suas pernas fraquejavam, e as crises de convulsão a deixavam exausta. Dona Maria, desesperada, procurou todos os santos que conhecia, fez promessas, acendeu velas, mas nada mudava. Até que um dia, enquanto esperava o ônibus para levar Renata a mais uma consulta, uma mulher de voz suave se aproximou. Minha irmã, eu vejo a dor nos seus olhos, disse a senhora, segurando seu braço com gentileza. Mas Deus tem poder para mudar essa história. Na Igreja Universal do Reino de Deus, eu vi milagres que nem a medicina explica. Minha neta tinha um problema no coração, e hoje está completamente curada. Por que você não leva sua filha lá? Dona Maria olhou para Renata, que, mesmo fraca, sorria com os olhos brilhantes. Algo dentro dela disse: tente. No domingo seguinte, elas entraram pela primeira vez na Universal. O lugar era diferente de tudo o que haviam visto: as músicas alegres, as pessoas orando com fé, os pastores falando com uma autoridade que vinha do coração. Renata, mesmo com dificuldade, levantou os bracinhos quando o pastor pediu para que todos louvassem a Deus. Aqui, nós não aceitamos a derrota, gritou o pastor no altar, enquanto impunha as mãos sobre os enfermos. Jesus curou, cura e sempre curará. Dona Maria chorou. Não eram lágrimas de tristeza, mas de esperança. Algo dentro dela acendeu. A fé que não desiste. Nos dias seguintes, Dona Maria começou a frequentar as reuniões de terça-feira, a corrente de libertação. Lá, ela aprendeu que a fé não era só pedir, mas lutar na oração. Os obreiros ensinaram: Deus já deu a vitória, mas nós temos que tomar posse dela. Ela participou da campanha dos 7 dias de jejum, onde, mesmo com pouco dinheiro, separou o dízimo e as ofertas com fé. Renata, mesmo doente, acompanhava tudo com os olhinhos atentos. Mãe, eu quero ficar boa, ela disse uma noite, enquanto Dona Maria a deitava. O pastor falou que Jesus pode me curar. Ele pode, minha filha. E ele vai, respondeu Dona Maria, beijando sua testa, enquanto as lágrimas escorriam. Na fogueira santa de Israel, uma reunião poderosa de quebra de maldições, o pastor ungiu Renata com óleo e orou com uma autoridade que fez até os muros tremerem. Saia, doença, em nome de Jesus. Ele ordenou, enquanto a congregação clamava em uníssono. Renata sentiu algo estranho percorrer seu corpo. Não foi uma cura instantânea, mas uma certeza de que algo havia mudado. O milagre se manifestando. As semanas passaram, e, para espanto dos médicos, Renata começou a melhorar. Primeiro, foram as crises de convulsão, que diminuíram. Depois, ela conseguiu segurar a colher sozinha pela primeira vez em meses. Os neurologistas, incrédulos, pediram novos exames. Isso não faz sentido, disse um deles, analisando os resultados. Os marcadores da doença estão regredindo. Isso não acontece. Dona Maria sorriu. É Deus, doutor. Só Ele pode fazer isso. Na vigília do desafio, uma noite de oração intensa, Renata, que antes mal conseguia ficar em pé, deu seus primeiros passos sem ajuda. A igreja inteira explodiu em glórias a Deus. O pastor, emocionado, chamou a família ao altar. Isso aqui não é sorte, não é coincidência. Ele declarou, segurando a mão de Renata. Isso é o poder de Deus respondendo à fé de uma mãe que não desistiu e de uma criança que creu. Renata, com voz trêmula mas firme, deu seu testemunho. Eu sonhei com um anjo que me disse: levanta, porque Jesus te curou. E hoje eu tô aqui, de pé. A congregação chorava.
Muitas pessoas naquela noite tomaram a decisão de servir a Deus de verdade, porque viram que Ele é real. A lição que ficou. Hoje, Renata tem 13 anos, corre, estuda, brinca como qualquer adolescente. Os médicos a declararam completamente livre da encefalomiopatia. Sua família é dizimista fiel, e Dona Maria se tornou obreira, ajudando outras mães que chegam à igreja com filhos doentes. Aprendi que a fé não é só acreditar que Deus pode, ela diz, com os olhos brilhando. É agarrar a promessa e não soltar, mesmo quando tudo parece impossível. A Universal me ensinou isso, que a vitória já é nossa, mas nós temos que lutar por ela na oração, na obediência e na fé. Renata, quando pergunta como se sente, responde com um sorriso. Eu me sinto como a menina da Bíblia que Jesus ressuscitou. Deus me deu uma segunda chance. E agora, eu vivo para contar que milagre existe sim. E assim, mais uma história de fé se junta aos milhares de testemunhos que provam, onde há um problema, Deus tem uma solução. E na Igreja Universal, Ele age com poder. A notícia do milagre de Renata se espalhou rápido pela comunidade. Mães que antes só conheciam a dor de ver os filhos sofrendo começaram a chegar a CCB com um novo brilho nos olhos. Dona Maria, agora com a experiência de quem viu Deus agir de forma sobrenatural, recebia cada uma delas com um abraço apertado e um convite firme. Minha filha, se Deus fez por Renata, Ele pode fazer por você também. Mas tem que crer de verdade, não pode desanimar na primeira batalha. Foi assim com a senhora Aparecida, que chegou arrasada com o filho Lucas, de apenas 5 anos, diagnosticado com uma doença degenerativa rara. Os médicos tinham dito que ele nunca mais andaria. Mas Dona Maria olhou nos olhos dela e falou com uma convicção que só quem já viu o impossível se tornar possível pode ter. Na Universal, a gente não aceita relatório médico como sentença. Aqui, a gente aceita a palavra de Deus. E Ele diz que pelo seu ferimento, fomos sarados. Aparecida começou a frequentar as reuniões de terça-feira, levava o Lucas nos cultos de libertação e seguia cada orientação do pastor. Não foi fácil. Houve noites em que chorou até não ter mais lágrimas, questionando se realmente veria o milagre. Mas Dona Maria, Renata e até o próprio Lucas, que, mesmo fraco, já balbuciava: mamãe, Jesus vai me curar, não a deixavam desistir. Até que, em uma sexta-feira de jejum, algo aconteceu. Durante a oração forte, Lucas, que mal conseguia se sentar sozinho, de repente se levantou. Tremendo, mas firme. E então, com passos curtos e incertos, deu os primeiros passos em direção ao altar. A igreja inteira explodiu em lágrimas e louvores. O pastor, emocionado, levantou as mãos e declarou: isso aqui não é emoção, não é coincidência. Isso é o poder de Deus agindo mais uma vez no meio do seu povo. Aparecida, de joelhos, só conseguia repetir: glória a Deus. Glória a Deus. Enquanto isso, Renata, agora com a saúde completamente restaurada, ajudava a segurar Lucas, que sorria como se tivesse acabado de ganhar o mundo. Eu falei para você, mãe, o menino disse, olhando para Aparecida com uma sabedoria que não condizia com sua idade. Jesus não esquece de ninguém. E assim, mais uma família descobriu que, na CCB, a fé não é teoria, é prática. Não é esperança vaga, é certeza. Porque quando o povo de Deus se une em oração, jejuando e crendo sem duvidar, os milagres não são exceção, são a regra. Hoje, Lucas corre pelo pátio da igreja, brincando com outras crianças que também foram libertas de enfermidades. Aparecida se tornou obreira, assim como Dona Maria, e juntas elas formam uma rede de apoio para outras mães que chegam desesperadas, mas saem com a fé renovada. A gente não pode guardar o milagre só para nós, diz Dona Maria, sempre com um sorriso no rosto. Cada cura, cada livramento, é um sinal de que Deus está vivo e que a Universal é o lugar onde Ele escolheu derramar seu poder. E assim, a cada reunião, mais histórias como a de Renata e Lucas são contadas. Histórias que não começam com era uma vez, mas com eu estava lá, eu vi, eu vivi. Porque na Igreja Universal, os milagres não são lendas do passado, são realidades do presente. E o melhor, estão disponíveis para quem crer. Na mesma semana em que Aparecida começou a servir como obreira, chegou à igreja uma jovem chamada Fernanda, carregando nos braços um bebê de apenas 3 meses. O rostinho de Miguelzinho estava pálido, os lábios arroxados, e a respiração tão fraca que dava medo de que a qualquer momento ele parasse de lutar.
Fernanda chorava sem parar, contando que os médicos tinham dito que o coração do menino estava falhando e que só um transplante urgente poderia salvá-lo. Mas a fila de espera era longa, e o tempo, curto. Minha irmã me trouxe aqui porque não tem mais jeito, ela soluçava, apertando o filho contra o peito. Se Deus não fizer algo, eu vou enterrar meu filho. Dona Maria, que estava na porta distribuindo folhetos, não hesitou. Abraçou Fernanda com uma força que só quem já passou pelo Vale da Sombra conhece e sussurrou. Entre, minha filha. Aqui, a morte não tem a última palavra. Dentro do templo, o pastor já estava no altar, orando por outras pessoas. Quando viu Fernanda com o bebê quase sem vida, chamou os obreiros para fazerem uma corrente de oração em torno dela. Aparecida, com os olhos cheios de lágrimas, lembrou-se do dia em que sua própria filha esteve à beira da morte e como Deus a ressuscitou. Dessa vez, ela não seria apenas uma mãe agradecida, seria uma guerreira na fé. Senhor, o Senhor já provou que é o Deus dos impossíveis. Clamou o pastor, com a voz firme. Se o Senhor abriu os céus para Renata, se o Senhor sarou Lucas, o Senhor não vai deixar este menino morrer. Fernanda, trêmula, colocou Miguelzinho nos braços do pastor, que o levantou para o céu, como se o oferecesse de volta a Deus. O silêncio na igreja era tão profundo que dava para ouvir o coração acelerado da mãe. De repente, um arrepio percorreu o corpo do bebê. Os dedinhos, que antes estavam frios e roxos, começaram a se mexer. Um suspiro fraco, mas claro, saiu de seus lábios. Glória a Deus! Gritou alguém. Miguelzinho abriu os olhos. Não eram mais os olhos vidrados de quem está se despedindo, mas os olhos brilhantes de uma criança que acabará de acordar de um sono profundo. O peito dele subia e descia com força, como se um novo sopro de vida tivesse entrado nele. Fernanda caiu de joelhos, cobrindo o rosto com as mãos, balbuciando entre lágrimas. Meu filho está vivo. Meu filho está vivo. O médico que atendeu Miguelzinho no dia seguinte não conseguia explicar. Os exames mostravam um coração batendo normalmente, sem nenhum sinal da grave cardiopatia que quase o matou. Isso não tem explicação científica, admitiu, coçando a cabeça. Mas, como profissional, tenho que registrar, o menino está curado. Fernanda voltou à igreja no domingo seguinte, dessa vez com Miguelzinho vestidinho de branco, sorrindo e chutando as perninhas no ar. Ela subiu ao altar para dar seu testemunho, e enquanto falava, outras mães na plateia choravam, porque elas também tinham filhos doentes, e ali, pela primeira vez, elas viam que a esperança não era vã. Eu não tenho palavras para agradecer, disse Fernanda, olhando para Dona Maria e Aparecida, que estavam ao seu lado. Mas sei que Deus não fez isso só por mim. Ele quer que eu conte para todo mundo, não importa o quanto os médicos digam que não tem jeito, na Universal, tem. E assim, como uma semente que cai em terra boa, a fé daquelas mulheres crescia e se multiplicava. Cada milagre gerava outro. Cada vida salva se tornava um farol para quem ainda estava no escuro. Porque na Igreja Universal, os milagres não são coincidências, são respostas. Respostas para quem ora, para quem crê, para quem não desiste. E o mais lindo é que, a cada história como a de Miguelzinho, fica provado mais uma vez, Deus não mudou. Ele ainda faz o que fez nos tempos da Bíblia. E o lugar onde ele escolheu agir com poder é aqui. Agora. Para quem quiser acreditar. Naquela mesma semana, enquanto o testemunho de Miguelzinho ainda ecoava nos corações daqueles que ouviram, outra família chegou à igreja arrastando um fardo que parecia impossível de carregar. Era o Sr. Antônio, um homem de mãos calejadas, que há anos lutava contra um vício que estava destruindo não só a sua saúde, mas também a sua família. Sua esposa, Dona Rosa, já não sabia mais o que fazer. As noites eram de choro, os dias de silêncio pesado. Os filhos, antes cheios de vida, agora olhavam para o pai com medo e decepção. Pastor, não aguento mais ver meu marido assim, confessou Dona Rosa, com os olhos inchados de tanto chorar, durante uma reunião de oração. Já tentamos de tudo, clínicas, promessas, até ameaças. Nada adiantou. Ele diz que quer parar, mas quando a vontade aperta, não consegue. O pastor olhou para aquele homem curvado na cadeira, com o rosto marcado pela luta e pela vergonha. Não eram necessárias muitas palavras. Ele sabia que ali, naquele momento, não era apenas uma família pedindo ajuda, era uma batalha espiritual sendo travada.
E na Universal, batalha espiritual se vence com fé, jejum e a palavra de Deus. Antônio, o pastor colocou a mão no ombro dele, firme, mas cheio de compaixão. Você veio aqui hoje porque ainda tem um pouco de fé, não é? Mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda, é suficiente. Deus não olha para o tamanho da sua fé, mas para o tamanho do seu poder. E hoje, Ele vai te libertar. Antônio baixou a cabeça. As lágrimas caíram sem controle. Eu quero, pastor. Eu juro que quero. Mas é como se algo me puxasse de volta toda vez que penso em parar. Isso não é você, respondeu o pastor, com autoridade. Isso é o inimigo tentando roubar sua vida. Mas hoje, ele vai sair derrotado. Porque aqui, o diabo não manda. Jesus é o Senhor. E foi então que a igreja se uniu. As mãos se ergueram, as vozes se levantaram em clamor. Não era um coro bonito ou ensaiado, era o grito de pessoas que sabiam que ali, naqueles minutos, o céu estava ouvindo. Dona Rosa seguiu a orientação do pastor e começou a declarar: em nome de Jesus, quebra-se essa maldição. Meu marido é livre, é vencedor, é um novo homem. Antônio sentiu algo estranho acontecer dentro dele. Era como se uma corrente pesada estivesse sendo arrancada, peça por peça. O suor escorria por seu rosto, mas dessa vez não era pelo desejo do vício, era a luta da libertação. De repente, uma paz que ele não sentia há anos invadiu seu coração. E então, sem pensar, ele se levantou e gritou: estou livre! Glória a Deus, estou livre! Os irmãos ao redor explodiram em louvor. Dona Rosa correu para abraçá-lo, e os filhos, que estavam no fundo da igreja observando tudo com receio, correram também, sem entender direito o que estava acontecendo, mas sentindo que algo muito grande havia mudado. Nos dias que seguiram, Antônio não foi apenas um homem que parou de beber. Ele se tornou um novo homem. Voltou a trabalhar com ânimo, recuperou o respeito da família e, o mais importante, encontrou um propósito: ajudar outros que estavam na mesma escuridão onde ele esteve. Toda semana, ele estava na igreja, não mais como um necessitado, mas como um vencedor, testificando que onde o homem falha, Deus age. E assim, como uma onda que não para, os milagres continuavam. Porque na Universal, não há caso perdido. Não há doença sem cura, não há vício sem libertação, não há família sem restauração. O que os homens chamam de impossível, Deus chama de oportunidade para mostrar o seu poder. E o melhor de tudo: essas histórias não são do passado. Elas estão acontecendo agora, bem ao seu lado. Talvez você mesmo seja o próximo milagre que Deus quer realizar. Basta acreditar, vir como está e deixar que Ele faça o resto. Porque aqui, a fé não é teoria, é experiência. E todo aquele que experimenta, nunca mais é o mesmo. No mesmo bairro onde João havia sido libertado, morava uma mulher chamada Maria. Ela era conhecida como a viúva das dores, não só porque havia perdido o marido anos antes, mas porque carregava um fardo ainda mais pesado. Sua filha de 16 anos, Ana, estava desaparecida há quase um ano. A polícia já havia encerrado o caso, os vizinhos murmuravam que a menina deve ter fugido, e até os parentes mais próximos começavam a desistir de falar no assunto, como se o nome dela fosse uma ferida que não podia mais ser tocada. Maria, porém, não conseguia se conformar. Todas as noites, ela se ajoelhava ao lado da cama vazia da filha, chorando até não ter mais lágrimas. Até que uma tarde, enquanto passava em frente à Universal, ouviu um coro cantando: Deus é fiel, Ele não falha, o que Ele prometeu, vai cumprir. Aquelas palavras entraram como um raio em seu coração. Ela parou, olhou para o templo e sentiu algo dizer: entre. No início, foi só para acender uma vela. Mas quando o pastor começou a falar sobre o Deus que ressuscita sonhos mortos, Maria sentiu que aquela mensagem era para ela. Naquele dia, ela fez algo que não fazia há meses: sorriu. Não era um sorriso de alegria, mas de esperança. Uma faísca pequena, mas suficiente para acender a fé. Na semana seguinte, ela voltou. E dessa vez, não foi sozinha. Levou uma foto de Ana, amarelada pelo tempo, e a colocou no altar. O pastor orou com ela, e a igreja inteira clamou pelo milagre. Maria saiu dali com uma certeza que não vinha da lógica, mas do Espírito: sua filha voltaria. Passaram-se 3 semanas.
Maria continuava firme na igreja, mesmo quando as dúvidas batiam à porta. Até que, numa sexta-feira à noite, enquanto ela participava da corrente de oração, o celular tocou. Era uma ligação de um número desconhecido. Do outro lado, uma voz trêmula disse: "Mãe, sou eu, Ana." O coração de Maria quase parou. A filha estava viva. Havia sido levada por pessoas que prometiam um futuro melhor, mas acabará presa em um lugar escuro, sem documentos, sem dinheiro, sem esperança. Até que, naquela mesma tarde, uma mulher desconhecida lhe dera um papel com o endereço da Universal e disse: "Lá eles oram por milagres. Vai." Ana não tinha nada a perder. Quando mãe e filha se reencontraram na porta da igreja, não houve palavras. Só choro, abraços e ações de graças. Ana contou que, no momento em que Maria orava por ela na corrente, sentiu uma força a empurrar para fora daquele lugar. Como se mãos invisíveis a tivessem guiado até um ônibus que a trouxe de volta para casa. Hoje, Ana está de volta aos estudos, e Maria não é mais a viúva das dores, mas a mãe do milagre. Todas as semanas, as duas estão na igreja não para pedir, mas para agradecer. E para dizer a quem ainda duvida: se Deus fez por nós, Ele pode fazer por você também. Basta dar o primeiro passo. Porque na Universal, os impossíveis têm prazo de validade. E o próximo milagre pode estar bem ali, na cadeira ao seu lado, esperando só que alguém decida acreditar. O milagre completo e a lição que ficou. Ana não voltou sozinha daquele ônibus. Dentro de sua bolsa, escondido entre as roupas rasgadas, estava um bilhete amarelado com o endereço de um abrigo para mulheres em situação de risco, o mesmo lugar onde, anos antes, uma voluntária havia lhe oferecido ajuda, mas ela recusará, afundada na revolta. Dessa vez, porém, o papel parecia brilhar como um sinal. Ao chegar em casa, mostrou à mãe, que reconheceu a letra. Era da irmã Marta, uma missionária que orava por Ana desde que ela desaparecera. Foi então que entenderam: Deus não apenas a resgatara das mãos daqueles que a exploravam, mas preparar o caminho antes mesmo dela pedir. O ônibus que a trouxe era o mesmo que passava diariamente em frente à igreja onde Maria orava. O motorista, um homem de fé, confessou depois que, naquela noite, sentirá um chamado para fazer um trajeto extra justamente pela rua onde Ana estava. Como se alguém me dissesse: hoje não é dia de seguir o roteiro, contou, emocionado. Hoje, Ana é voluntária naquele mesmo abrigo. Estudante de serviço social, ela ajuda outras jovens a saírem das sombras, enquanto Maria, com seu sorriso renovado, lidera um grupo de oração chamado A Mães que Esperam. Não é um grupo para chorar, mas para semear fé. Deus não tira a dor, mas a transforma em propósito, diz Maria, acariciando o rosário que Ana lhe deu de presente feito com miçangas que ela mesma coletou nas ruas, nos dias em que a esperança era só um eco distante. A reflexão que fica. Há milagres que não caem do céu, eles nascem do chão, das mãos que se estendem, das orações que persistiram quando tudo dizia desista. O de Ana e Maria não foi um milagre contra as leis da vida, mas dentro delas um fio de luz tecido com escolhas, coragem e a graça de quem não desistiu de acreditar, mesmo quando a resposta demorava. A lição. Deus não precisa de grandes gestos para agir, às vezes, basta um bilhete esquecido, um ônibus fora de rota, ou uma mãe que, em meio às lágrimas, murmura: ainda que eu não veja, eu creio. O verdadeiro milagre não é só o final feliz, mas a transformação que lhe opera em quem o vive. Ana aprendeu que ninguém está perdido demais para Deus, e Maria descobriu que a fé não é esperar passivamente, mas preparar o coração para a resposta mesmo que ela venha disfarçada de coincidência. Naquela igreja, agora, há duas cadeiras sempre ocupadas, uma pela jovem que voltou, outra pela mãe que nunca deixou de esperar. E entre elas, um espaço vazio para quem ainda duvida que seu impossível também tem prazo para expirar.